aqui é o professor Lucas Alves que está falando. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, certo? E esse vídeo é para o 8º ano, um vídeo de revisão dos conteúdos que nós vimos desde o começo da quarentena até agora. Vamos lá? Bora lá! Bom, nós vimos 3 períodos da história da arte, certo? O período bizantino, o período da arte românica e a arte gótica, certo? Lembrando que esses 3 movimentos, por assim dizer, esses 3 períodos, eles fazem parte da Idade Média. Entendemos por Idade Média o período da história que é intermediário entre a Antiguidade e a Idade Moderna, certo? Neste período, que é a Idade Média, conhecido também como período medieval, medievo, esses 3 movimentos artísticos, esses 3 movimentos da história da arte, eles estão muito presentes, que é o bizantino, românico e o gótico. Historiadores classificam as produções artísticas mais famosas desse período em 3 tipos, né, que são estas que eu acabei de dizer. Primeiro, vamos lá, arte bizantina. A arte bizantina, o contexto histórico ela traz referências da anterior arte cristã ortodoxa romana e cresceu durante o reinado do imperador Justiniano. Ou seja, essa questão da auréola na cabeça, certo? Isso vem da arte cristã ortodoxa. Nada vem do nada, certo? As coisas vão se transformando. Então, a arte bizantina ela pega muitas referências da arte cristã ortodoxa. Por causa deste período, por conta desta arte, este período também ficou conhecido como Idade do Ouro, pois na arte bizantina, pedaços de ouro são usados nas obras também. E também você vê bastante o uso de cores douradas, o uso da cor dourada, que é para simbolizar riqueza e nobreza. Lá algumas características, a planura nos desenhos, pessoas geralmente retratadas com verticalidade, cor dourada para indicar nobreza, auréola para indicar santidade e passagens da vida de Jesus. A arte bizantina está muito relacionada a passagens do Novo Testamento, ou seja, da vinda de Jesus, do nascimento dele até a sua morte, certo? Da vida toda de Jesus. E aí, como nós podemos ver, um exemplo de uma pintura bizantina. E aí as produções dessa época são resumidas basicamente em 3, que são as iluminuras, os afrescos e os mosaicos. As iluminuras elas estavam dentro dos livros medievais, lembrando que os livros desta época eram diferentes dos livros que nós temos hoje. Eram livros extremamente pesados e grandes, certo? Com suas capas, às vezes eram de couro, com desenhos de metais. Então eram livros grandes e pesados. Por isso que vocês podem ver os desenhos. Os desenhos também apresentam uma riqueza muito grande. Possivelmente esse desenho é da Via Sacra. Vocês veem Jesus aí carregando a cruz, certo? E também os afrescos. Os afrescos é uma técnica de pintura que você faz digamos assim, lembra da aula de desenho que nós tivemos? Pois é, você faz as bases do desenho no cimento ainda fresco, certo? E aí você aplica o desenho no afresco. E também os mosaicos, que tinham pedacinhos, certo, de pedrinhas que iam se colando e formando a arte. Nesses mosaicos também tinham filetes de ouro, pequenos filetes de ouro que era para deixar a obra mais brilhante ainda. E aqui nós temos um grande exemplo da pintura da arte bizantina, que é a Basílica de Santa Sofia, lá em Istambul. Essa é a parte interna da basílica e esta é a parte externa. Olha só a grandiosidade dessa construção. Uma construção gigante, realmente muito bonito. Depois nós temos a arte românica, certo? A arte românica, como vocês vão ver aqui, ó, foi conhecido como arte românica o período que antecede a arte gótica, pois assim, nenhum desses 3 períodos ele tem, digamos assim, um start, ele começou tão marcadamente como a arte gótica, certo? Então, a arte românica é considerado tudo aquilo que é arte românica é aquilo que antecede o período gótico. Então, vamos lá.
traz referências da solidez e do peso das antigas construções romanas, diferenciando-se dos acabamentos e aparente leveza do estilo gótico nas construções das igrejas católicas e também mosteiros, viu, gente? Mosteiros e capelas. Vamos lá. Basílica de Saint-Serme, na França. Ela segue bem esse padrão romântico, um padrão de uma construção mais pesada, certo? Mais densa, mais arredondada também. Veja, perceba as janelas e também as portas, certo? Perceba janelas e portas, também o teto mais arredondado. As colunas, olha o tamanho dessas colunas. E a parte interna desta mesma catedral. Veja o tamanho dessas colunas, né? E o teto, como vocês podem perceber, é um teto arredondado. Não é um teto reto, com pontas. É tudo muito arredondado. Também ficou conhecido, nessa época, os famosos dípticos e trípticos, certo? Que eram como se fosse artes talhadas em marfim ou metal, que eles se fechavam como se fossem livros. Sabe como vocês podem ver, entre um quadrado, entre um díptico e outro, você tem como se fosse aquele mecanismozinho que fecha e abre a porta, tá bom? E o outro é o tríptico, que é esse aqui do lado esquerdo, né? Porque ele se fecha para os dois lados e tem o meio, né? Então, 3 partes e outro com 2 partes. Eles contavam também passagens da vida de Jesus. Tinha a tapeçaria também, ela tinha muito esse viés, como vocês podem perceber que está presente nesses 3 tipos de arte, o viés educativo, didático, de contar as passagens bíblicas. E a tapeçaria também, ela foi usada para contar a passagem grandes feitos heróicos dos reis e da nobreza. A pintura, no período românico, ela não trouxe muita inovação, certo? Desde o bizantino, mas você vê um uso de cores um pouco mais diferenciada e até um pouquinho mais de expressão no rosto dos personagens que estão sendo retratados. No caso aqui, João Evangelista. E, finalmente, a arte gótica. Ela nasce por volta de 1137 ou 1144 depois de Cristo, certo? As igrejas góticas são pontiagudas, verticalizadas e maiores. Ela possui um grande número de vitrais e rosáceas, vocês vão ver que é um tipo de vitral, e também tem a presença de gárgulas. Olha, Capela Mor, Notre Dame, certo? Na França, é um exemplo de uma construção gótica. Essas 3 entradas, como vocês podem ver, elas representam a Trindade, a Santíssima Trindade, segundo a Igreja Católica, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês podem ver que geralmente nessas igrejas, na entrada, você tem uma rosácea, que é essa estrutura circular aí no meio da construção. Outra rosácea. Perceba também também a verticalidade, é tudo muito vertical e pontiagudo também. Perceba isso, certo? Os vitrais, eles dão esse rosto para os santos, né? Eles estão lá para retratar os santos e também contar algumas passagens bíblicas. E as rosáceas, elas são esses vitrais coloridos em formato de flores, né? Muito bonito, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo. Bom, passando isso, nós conhecemos, né, o famoso Jan van Eyck, né? O famoso Jan van Eyck, né? Bora lá. Jan van Eyck, ele foi considerado um revolucionário na técnica do óleo sobre tela e nasceu por volta de 1395, já no final da Idade Média, e ganhou bastante notoriedade, principalmente a partir do ano de 1425. Jan van Eyck, ele ficou muito conhecido por pintar nobres daquela época. A nobreza se encantou bastante pelo uso da sua técnica e realmente é uma técnica bastante apurada que chama a atenção até os dias de hoje. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo, né, que nós vimos desde o começo da quarentena até agora e vamos para algumas perguntinhas, né? Bora lá. As esculturas feitas em pedra ou marfim, que contam histórias bíblicas e se fecham como livro, variando entre 2 ou 3 partes.
Como elas são conhecidas? Catatumbas e pirâmides? Não. Vitrais e iluminuras? Também vimos que não, né? Vitrais eles são coloridos, né? Eles não têm nada de pedra nem marfim, é vidro mesmo. Tapeçaria e mosaico? Tapeçaria não é, né? Tapeçaria, como o nome já diz, tapete, né? Que foi um período usado no período bizantino, não é. Mosaico também não. Mosaico é arte. Não. Tapeçaria é românico, mosaico é bizantino. Dípticos e trípticos? Isso, a última resposta. Dípticos e trípticos, certo? Vamos lá, técnica de pintura que desenha e pinta na parede com cimento ainda fresco, bastante usado no período bizantino, certo? Vamos lá, mosaico, não, mosaico são vários pedacinhos de pedra até formar uma composição. Iluminura, também não, iluminura estava no interior dos livros medievais. O vitral das igrejas góticas? Não, não. Então é o afresco, né? Até o nome já indica a resposta, o afresco, que é essa técnica de pintura que é usada no cimento ainda fresco. Vale ressaltar que todas essas técnicas são usadas ainda até os dias de hoje, certo? Se vocês forem pesquisar na internet, tem até pessoas ensinando como fazer essas técnicas, tá certo? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.